Live. Sejam bem-vindos à live Como a comunicação não violenta ampliada pela antroposofia pode vivificar a vida da comunidade através da escuta e da empatia. Essa live é uma live preparatória para um curso que tem o mesmo nome, assim, a comunicação não violenta ampliada pela antroposofia. Essa live surgiu, esse curso surgiu como um pedido da comunidade, e a comunidade precisava que tivesse que a comunidade tivesse um pouco mais de escuta e de empatia, foi um pedido mesmo da comunidade. E então, no dia 1º de julho, nós teremos o curso na Escola Veredas. Esse curso, ele faz parte da comissão Tecendo Veredas, que é uma comissão que cuida da interação entre a escola nos seus diversos âmbitos, e o curso vai ser então dia 1º de julho, e hoje vai ser a live de abertura, de preparação, né, para esse curso. Então, vou falar um pouco da Gleice, nossa querida mãe da escola. A Gleice ela é fundadora da Kiaiuna, coach de times, grupos e indivíduos, mediadora de conflitos, consultora em desenvolvimento humano e organizacional e facilitadora em programas de formação, desenvolvimento a partir da comunicação não violenta e antroposofia. Atua a partir da antroposofia desde 2005, com o desenvolvimento de pessoas, grupos e organizações, formação de coaches pelo ecossocial, formação de consultores e aprofundamento pela ADIGO, formação em mediação pelo Mediativa, certificada em coaching pela ICF e em team coaching pela TCI, especializada em coaching de conflitos pela Trigon e coaching de hábitos pela Amsterdã Coaching School. Aprofundamento em empatia sagrada pela Holly Humphrey. CNBC, trainer na França. E é mãe Waldorf desde 2010. Então, Gleice, fique à vontade. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada por essa introdução, por essa oportunidade, né, de estarmos aqui hoje conversando um pouquinho sobre esse tema que me toca profundamente o coração, que faz parte da minha vida desde 2012. Então, é com muita alegria quando eu posso partilhar sobre isso, e especialmente nesse ambiente, né, quando a gente fala de comunidades, de escolas, que a gente sabe que é um movimento do futuro. Então, a gente, como seres humanos, tem aí grandes desafios, né, para construir esse futuro. E a Cris não falou, mas ela, além de ser da comissão Tecendo, da qual também faço parte como mãe nova, porque sou mãe fresquinha na Veredas, cheguei no finalzinho do ano passado. Ela também é diretora de comunicação da escola, então, em seu nome, eu quero agradecer aí, Cris, essa oportunidade. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A ideia aqui é a gente tecer esse caminho juntos, né, e juntas. E eu queria começar escutando também um pouquinho de vocês, né? Porque vocês escutaram um montão aí de mim. Então, se cada uma puder escrever no chat, rapidinho, como que você está chegando aqui? O que te trouxe para essa live? Né? E de onde você vem? Se você é da Vereda, se você vem de alguma outra escola, enfim, de onde você vem. Então, como você está chegando, o que te trouxe aqui e de onde você vem, por favor. Quem puder.
Assim a gente vai aquecendo, ficando juntinhos aqui, senão eu me sinto sozinha. Sou mãe da Veredas e chego querendo saber mais como ser mais empática na escuta e desenvolver uma fala mais acolhedora. Muito obrigada, Raquel. Luiz Felipe também está aqui ajudando, ele trabalha comigo, aqui a Iuna, está colocando as perguntas aí para a gente, se alguém esqueceu ou perdeu. Eu esqueci uma. Como você está chegando, de onde vem? Eu trouxe para essa live. Posso falar? Acho que fica Pode mais fácil falar, para mim pode do que falar, escrever. está ótimo. Eu estou chegando na Veredas esse ano, eu sou mãe nova na escola, né? Embora faça muitos anos que eu namoro, paquero, assim, a pedagogia. Eu conheci um pouco da comunicação não violenta por algum vídeo no YouTube, e aí eu fui ler os livros do... Eu sempre me esqueço dele, o nome do... Marshall Rosenberg. Aí eu fui ler, eu vi alguns vídeos da palestra dele, e como eu sou professora também, eles me ajudaram muito na condução da maternidade com a minha filha, então eu estou muito curiosa, assim, para ver essa junção também com a pedagogia Waldorf, porque acho que isso eu não faço tanta ideia, imagino como, mas não faço tanta ideia de como é feito. Que legal, Milene. Muito obrigada, obrigada por compartilhar. Tininha também colocou aqui, que é mãe e professora. Da aldeia Catu, que bom. Se tudo der certo, o ano que vem está conosco na Veredas. Necessidade de aprender sobre o assunto. Juliana está cansada, agitada, está em Curitiba. Que coisa boa, Juliana. Olha, a gente está aí na Sagres. Mês que vem, se for mais pertinho para você, 14 e 15 de julho. Pessoal de Curitiba, vontade de aprender mais sobre comunicação não violenta, entrada pela antroposofia, Marilane também de Belo Horizonte. Ai, que delícia, gente! Querendo saber mais sobre o tema, marca educadora infantil, escola não Waldorf, quer saber mais da antroposofia, beber dessa fonte, educação para lá, vida no Chile. Está morando... Uau! Que coisa boa, gente! Ó, já vamos para internacionais também. Maravilha. Muito obrigada, gente, por compartilhar um pouquinho, que assim a gente vai sentindo, né, como é que está chegando. Então, a Cris falou, né, e vocês também trazem essa pergunta da empatia, da escuta, que foi isso que moveu esse curso acontecer na Veredas, foi isso que moveu essa live estar acontecendo hoje. Então, acho que a primeira pergunta é assim, o que é empatia, né? O que é empatia e o que é escuta? E aí eu queria começar puxando esse fio, dizendo o que não é. O que não é empatia, né? Então, muitas vezes, agora acho que menos, né? Porque foi ficando um pouco comum, assim, começou a se falar muito de empatia. Eu lembro que há alguns anos até teve um museu da empatia lá no Parque do Ibirapuera, porque as pessoas foram reconhecendo a importância desse tema de se trabalhar a empatia, mas por muito tempo a gente escutava que simpatia era a empatia. Então, quando eu estou aberto para o outro, né? Quando eu concordo com o que o outro diz, quando de alguma forma eu estou ali apoiando aquilo que o outro está trazendo, que ele está dizendo, que isso seria uma forma de empatia. Mas o oposto da simpatia é a antipatia, né? Então, esses dois sentimentos vivem em nós o tempo inteiro.
a simpatia e a antipatia. Então, cada vez que eu me defronto com uma pessoa, cada vez que eu me defronto com uma situação, é automático em mim, se eu não estou atento, né? Se eu não estou trabalhando em relação a isso, é automático que eu me sinta simpática ou antipática àquela pessoa ou àquela situação. E na simpatia, claro, eu vou ter uma abertura. Então, eu gosto do que a pessoa está falando, eu gosto daquela pessoa, eu gosto daquela situação. Eu vou ter uma tendência a concordar com aquilo. Então, sabe quando a gente está em reunião, assim, na comunidade, né? Ou a gente está falando com alguém que a gente gosta muito, que a gente vai, fica lá até balançando a cabeça, porque a gente concorda com aquilo que a pessoa está falando. Nesse movimento, a gente está sendo simpático àquilo. E já na antipatia, é o contrário, a gente se fecha. Então, à medida que eu não está me caindo bem o que o outro está dizendo, eu não concordo muito, eu tenho uma outra opinião, né? Não é bem por aí que eu penso, não é bem isso que eu sinto. Então, eu já crio um fechamento em relação àquela situação, em relação àquela pessoa, em relação àquela fala. E tudo isso a gente costuma fazer de uma maneira inconsciente. Então, imagina, né? Já acompanhei algumas escolas Waldorf, tanto como mãe, como consultora, podendo apoiar no desenvolvimento dessas escolas. E muitas vezes é natural que exista aquela situação de a gente precisar estabelecer um processo na escola, um processo administrativo, enfim, tem muitos processos. E aí, naturalmente, como que se formam duas correntes. Tem a pessoa ou as pessoas que querem implementar ou transformar aquele processo, e tem as pessoas que querem manter aquele processo como ele está, ou que não vem necessidade de que um processo seja implementado. Então, automaticamente, a gente criou duas correntes que tendem a divergir, se a gente não faz nada com isso. E elas divergem em duas situações. Ou em um embate que se torna explícito, né? Onde as pessoas começam a trazer argumentos para convencer os outros, onde as pessoas começam a trazer suas opiniões. E aí, muitas vezes, vira aquela situação em que ninguém se escuta. Porque uma parte ou uma pessoa tem uma opinião e a outra tem outra. E se fixam nessas opiniões. E aí a gente fica no embate, nesse confronto explícito que normalmente não chega a muito lugar. Uma outra alternativa que acontece, assim, a pessoa já sabe que tem essas duas correntes. Então vem aquele famoso comer pelas beiradas. Eu quero implementar isso, eu acho que é bom, o outro não quer que isso seja implementado, porque eu acho que isso não é bom, e todo mundo está olhando para o mesmo propósito, né? Mas tem as opiniões diferentes. Então, começa a comer pelas beiradas, vai conversando com um, ali pelo canto, vai conversando com o outro, se forma um conflito frio, se formam as panelinhas, e, de repente, alguma coisa surge do nada, ou não surge do nada, é boicotada, né? E a gente fala, meu Deus, e agora? O que está acontecendo? Por que isso foi assim? E está o conflito instaurado. Mesmo que isso tenha sido, digamos assim, por debaixo dos panos, né? Qual seria uma terceira alternativa para isso? A terceira alternativa seria o diálogo. Como é que a gente consegue conversar com um outro ou com um outro grupo quando a gente tem opiniões tão diferentes? Como a gente faz isso?
e a gente foge do diálogo, né? Como diz o ditado, que nem o diabo foge da cruz. Por quê? Porque a gente tem medo. A gente tem medo do diálogo. Por que será que a gente tem medo do diálogo? Primeiro, porque no diálogo eu não tenho controle. Então, quando eu estou lá naquele modo antigo, né? Tem alguma coisa para fazer, tem alguma coisa para não fazer, e argumentos, e debates, e manipulações. Quando eu estou nesse modo antigo, eu estou querendo que algo que eu acredito que é o melhor a acontecer, aconteça ou não aconteça. Então, eu estou movido por esse querer, e eu não aceito que aquilo possa ser diferente do que eu quero. E no diálogo, eu não tenho esse controle. Porque na hora que eu realmente for me abrir para escutar o outro e for me colocar, não necessariamente aquilo que eu quero, da maneira que eu quero, vai acontecer. Então, eu prefiro não ir para o diálogo. O segundo ponto do diálogo é que a gente se torna vulnerável. E a gente tem muito, muito, muito medo de se ver. A gente tem medo de entrar em contato com os nossos sentimentos, a gente tem medo de reconhecer as nossas necessidades, e ainda colocar isso na frente do outro piorou. Então, a gente foge do diálogo porque a gente também tem medo da vulnerabilidade. E se eu não tenho medo de nada disso, né? Se eu já consegui trabalhar nisso comigo, muitas vezes eu não sei como fazer o diálogo. Eu não tenho uma técnica que me auxilie a dizer para o outro algo que é difícil para mim. Eu não tenho uma técnica que me ajude a escutar o outro e saber, de alguma forma, ressoar para ele, devolver para ele aquilo que eu escutei, de uma maneira que a gente caminhe juntos de uma forma harmônica. Por quê? Porque a gente foi educado, a grande maioria de nós, né, na grande parte da nossa educação, num modelo em que, para um ganhar, o outro tem que perder. Então, a gente já vai para um primeiro momento em que ideias divergem, para esse mindset de que, para eu conseguir o que eu quero, o outro tem que perder, ou vice-versa. E aí, se a gente não entra no diálogo, isso se realiza. Ou um ganha e o outro perde, ou o outro ganha e um perde, ou os dois perdem, que normalmente é o que mais acontece. Os dois perdem, quando a gente não tem essa coragem para o diálogo, né? E aí, aonde normalmente isso vai parar? Isso vai parar em se recorrer a uma autoridade. Então, a gente não consegue resolver isso, vamos lá para o presidente, né? Ou vamos para uma das comissões ou para a diretoria para que isso possa ser resolvido. Então, eu delego isso para uma instância superior dentro da própria comunidade. Isso é uma das coisas que acontece. Ou ainda, eu delego isso para um órgão fora da escola, né? Vou recorrer à delegacia de ensino, vou recorrer ao judiciário, vou recorrer a algum órgão fora da escola, porque não consegui resolver ali entre nós. Ou então, vou buscar alguma figura que eu entendo que vá me defender, porque aí eu estou no modo combate. Então, não posso estar aberto junto com o outro, eu preciso de alguém que me defenda.
Então, a gente chegou nesse extremo do conflito, onde as duas pessoas ou os dois grupos, né, não conseguem resolver por si mesmos a partir do diálogo. E aí a gente está falando de uma coisa aqui que é bem densa, né? É bem densa, é um conflito já colocado em um alto grau. E aí a gente pode se perguntar, mas como, né? Como que isso acontece? Por que que isso acontece? E aí a gente já tem uma tendência a dizer o quê? Que o problema é de quem? O problema é do outro, né? Dificilmente o problema é com a gente, porque se fosse nosso, a gente já teria resolvido, na verdade. Só que a gente esquece que o que faz isso acontecer é que todos nós somos seres humanos em um processo de desenvolvimento. Nenhum de nós está pronto. Nenhum de nós tem todas as respostas. A gente está nesse processo de desenvolvimento, e nesse processo de desenvolvimento, a gente precisa aprender a lidar, né? Como o Lex Boss organizou muito bem. Primeiro, conosco mesmos. Segundo, com o outro. E terceiro, com o mundo. Então, para esse processo de desenvolvimento acontecer, eu tenho sempre essas três instâncias se movimentando. Isso passa por toda a complexidade que cada um de nós, seres humanos, temos dentro de nós, do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso querer. Então, não dá para a gente falar em empatia com o outro enquanto a gente não aprende a ter empatia com a gente mesmo, né? Então, a empatia começa para dentro. E alguém já até citou o nome do Marshall aqui, né? Marshall Rosenberg foi quem criou a comunicação não violenta. Ele foi um psicólogo, ele viveu num bairro bastante violento nos Estados Unidos, que levou ele a esses questionamentos, né? De por que que tem tanta violência no mundo e, ao mesmo tempo, ele vivenciava dentro de casa experiências em que existia algo muito compassivo. E, então, ele acreditava nessa capacidade compassiva do ser humano, né? Então, ele foi buscar respostas de como que essa comunicação poderia acontecer de uma maneira mais compassiva. E, por isso, ele foi fazer a faculdade de psicologia, não encontrou as respostas lá, e aí ele desenvolveu por ele mesmo essa pesquisa que acabou gerando a comunicação não violenta. Então, basicamente, a comunicação não violenta, ela tem como fundamento olhar para essas três instâncias do ser humano, que é a base da antroposofia, né? Que é o pensar, o sentir e o querer, essa tremembração. Só que na comunicação não violenta, Marshall traz isso como essa capacidade de observação, né? Então, como é que eu começo aqui no meu pensar a distinguir o que são fatos, do que são julgamentos, do que são interpretações? Como é que eu reconheço o que é o meu sentir? E nesse âmbito do querer, ele traz para essa dimensão das necessidades. Então, nessa autoempatia, a gente deveria desenvolver esse autocuidado de o tempo todo que a gente puder, né, estar se verificando. O que aconteceu? Por que eu estou pensando isso? O que eu estou pensando agora? O que eu estou sentindo? Né? O que eu preciso? E poder acolher isso,
que é esse momento. E ao mesmo tempo que a gente acolhe isso, né, eu vou falar disso um pouquinho mais daqui a pouco, a gente poderia ir se responsabilizando por esses nossos sentimentos e por essas nossas necessidades. Porque isso é algo que a gente, como adulto, é capaz de fazer, mas o que torna a gente adulto não é a nossa idade, necessariamente. Tem uma parte que ela ajuda, né, que sem ela não dá para ser. Mas o que de fato torna a gente adulto é a gente ir assumindo essas responsabilidades, né? Então, a responsabilidade pelos meus sentimentos, a responsabilidade pelas minhas necessidades, responsabilidade pelo que eu penso, a responsabilidade pelo que eu faço. Então, a antroposofia traz muito esse convite da gente desenvolver o nosso observador, né? O que também está na comunicação não violenta. Como é que a gente aprende a observar? E a antroposofia, através de vários exercícios, de várias maneiras, traz essa possibilidade da gente começar a se olhar de fora, né? E então olhar para isso do que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo. E para isso a gente precisa de atenção, para isso a gente precisa de dedicação, para isso a gente precisa de paciência, para isso a gente precisa de tempo, para isso a gente precisa de meditação, né? E para isso a gente precisa de auto-amor. Porque eu vou, de repente, me deparar que eu estou com um sentimento de raiva. E eu posso querer esconder isso de mim mesma. Só que eu não preciso esconder isso de mim mesma, né? Uma coisa muito preciosa para mim que a comunicação não violenta traz é ajudar a gente a não avaliar os sentimentos, mas sim ter os sentimentos como um indicador de uma necessidade que eu tenho naquele momento. E aí é claro, gente, que a gente vai se deparar com coisas que não são tão nobres assim, né? Vamos e convenhamos, porque a gente está no nosso processo de autodesenvolvimento. Então, tudo bem eu também ter essa compaixão comigo mesma, de falar, ok, estou aqui agora, o que eu quero fazer a partir disso? Porque enquanto eu nego o lugar onde eu estou, eu não consigo transformar. E se eu negar isso em mim mesma, como é que eu vou conseguir aceitar isso no outro? Se eu sou perfeita, se eu não tenho isso, como que eu vou aceitar isso no outro? Não vou aceitar. O que eu vou fazer é que eu vou espelhar isso no outro. E aí vem toda a crítica para cima do outro. Aí o meu dedinho está até apontando aqui, né? O corpo fala. Vai a crítica para cima do outro, vai o julgamento para cima do outro, vai tudo para cima do outro. Quando, na verdade, a única pessoa em que eu posso trabalhar é em mim mesma, né? Então, como é que eu trago esse poder para mim? Então, a comunicação não violenta ampliada pela antroposofia, ela de fato é um convite a esse autoconhecimento, a esse autodesenvolvimento, né? Então, a partir do momento que eu olho para mim, a partir do momento que eu assumo essa responsabilidade, né? E vejo, isso é uma coisa que a gente enfatiza muito no curso, que ninguém é responsável pelo que eu sinto, e ninguém é responsável por satisfazer as minhas necessidades, assim como eu não sou responsável pelo sentimento de ninguém e nem sou obrigado a atender a necessidade do outro. Porque às vezes a gente acha que a gente é. Mas eu posso querer atender a necessidade do outro, por amor ao outro, né? Porque realmente vem de mim fazer aquilo, e não por uma obrigação.
Mas o que o outro vai sentir a partir do momento que eu faço ou não faço alguma coisa por ele, eu não controlo. Não controlo o que o outro vai sentir. Assim como o outro não pode saber o que eu vou sentir à medida que ele faz ou deixa de fazer alguma coisa. Então, a gente precisa comunicar isso. Mas a gente não foi educado a olhar para os nossos sentimentos. Então, a CNV ajuda a gente a fazer esse caminho. Então, a gente já viu que empatia não é simpatia, né? E agora eu vou falar uma outra coisa que talvez pareça chocante, mas que para mim ela é real, né? E aqui, claro, a filosofia da liberdade, né? De Steiner ajuda a gente a olhar para isso. A gente não tem que acreditar em nada que qualquer pessoa fale. A gente pode ir pelo nosso próprio caminho, né? Encontrando se aquilo realmente eu encontro a verdade naquilo ou não. Então, aqui é um convite a gente a pensar, né? Se isso faz sentido ou não. Mas se define muito a empatia como colocar-se no lugar do outro. Para mim, isso é impossível. Para mim, é impossível a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Por que eu estou falando isso assim de maneira tão radical, né? Eu acho que tem dois exemplos. Um é a própria física. Sabe aquela história verdadeira de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Não dá, né? Da mesma forma, a biografia daquela pessoa, a história de vida daquela pessoa é tão única e tem tantas coisas dentro dela que são escondidas dela mesma, que como é que eu vou ter a pretensão de me colocar no lugar da outra pessoa? Quando eu for me colocar no lugar da outra pessoa, indubitavelmente, eu vou com a minha bagagem, eu vou com a minha história, eu vou com o que eu tenho. Então, essa frasezinha de se colocar no lugar do outro pode virar uma grande armadilha, né? Porque ela pode virar aquele, faz para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Não. Isso não é empatia. Isso é você estar fazendo por você e não pelo outro, né? A gente pode fazer pelo outro o que o outro precisa que a gente faça por ele. Então, para mim, o que pode ser transformado nessa frase? O que é, então, a empatia, né? Para mim, a empatia é essa capacidade de presença, de eu estar junto com o outro, vazia, o mais possível que eu consigo estar vazia, né? Para estar ali junto com o outro. E um interesse genuíno, aonde naquele momento que eu vou escutar o outro, que eu vou estar ali para o outro, não dá para eu estar com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu quero, com uma agenda, com outra coisa na cabeça. Eu não vou estar com o outro. E aí a antroposofia tem uma imagem maravilhosa, né, dos 12 sentidos, desse reconhecimento dos 12 sentidos. Então, é como que se a gente precisasse ativar esses nossos 3 sentidos superiores. Esse sentido da fala ou da linguagem, né, tem essas 2 traduções, esse sentido do pensamento e esse sentido do eu alheio. Então, por que esse sentido da fala, da linguagem? Porque as palavras, elas são preenchidas de significado por cada um de nós. Elas não têm o significado em si. Então, se eu falo respeito, para mim, respeito é uma coisa completamente diferente do que é para a Cris, que é diferente do que é para a Maria, que é diferente do que é para a Juliana, que é diferente do que é para o Luiz Felipe. Cada universo individual que somos cada um de nós
vai preencher respeito de uma maneira diferente. Então, se eu não me interessar pelo que é respeito para o outro, se eu não pedir para ele me diga em palavras, em ações, o que para você é respeito, eu não vou conseguir atender a necessidade dele de respeito. E aí, de repente, a gente sai na comunidade falando, né? Não, porque não tem o mínimo respeito. Mas calma, o que é respeito para você? Né? Não, porque a gente precisa de respeito. Tá, mas o que é respeito para cada um? A gente já perguntou? Né? Então, a gente precisa desenvolver esse sentido de compreender o que cada palavra significa para aquela pessoa. Então, depois que eu comecei a praticar muito a comunicação não violenta, a minha fala ficou mais lenta. Porque eu preciso pensar, eu preciso escolher a palavra, eu preciso compreender o que o outro disse. Não dá para eu sair que nem uma metralhadora colocando um monte de palavras uma atrás da outra. Eu preciso pensar antes de falar, né? Então, como é que eu faço isso? Que presença é essa que eu preciso para isso acontecer? E nesse sentido do pensamento, né? Então, como é que eu vou dentro de uma opinião que o outro coloca, dentro de um racional lógico que o outro traz, ser capaz de compreender o que aquilo é para ele e não para mim. Só que o que a gente faz? A gente pega aquele pensamento e interpreta com os nossos filtros, do nosso jeito. Então, eu preciso ser capaz de compreender o que é que o outro está querendo me expressar através dessa frase, através desse pensamento que ele está compartilhando comigo, através dessa opinião, através dessa ideia que ele está defendendo, que não tem que ter esse processo. Ele tem um motivo para isso, tem um pensamento por trás disso. Eu preciso encontrar o que é isso, né? E por fim, nesse sentido do eu alheio, como é que de alguma forma eu me aproximo, eu toco, eu sinto o íntimo, a essência dessa pessoa? Quem é essa individualidade? O que eu sei da história dessa pessoa? Né? O que eu sei sobre quem ela é? Como é que eu me aproximo dessa essência, desse ser? Então, são sentidos que a gente precisa desenvolver em nós, né? Que eles estão aí presentes, mas que precisam do nosso esforço como adulto, de a cada encontro, de a cada conversa, a gente poder fazer mais isso. Com isso, a gente se aproxima dessa empatia. Vai ser mais fácil para mim se eu compreendo o que cada palavra significa para a pessoa, se eu compreendo o pensamento da pessoa, se eu compreendo aquela individualidade, eu me aproximar do que ele pensa, do que ele sente e do que ele precisa. E mais, eu vou conseguir ser empática com essa pessoa a partir do momento que me defrontando com o sentimento e a necessidade dela, eu não julgo. Porque se eu julgar o pensamento, o sentimento ou a necessidade da pessoa, não tem empatia. Por isso que se a gente não aceita nem a gente mesmo, como é que a gente vai conseguir aceitar o outro que ainda é diferente de nós, que pensa completamente diferente de nós, que a gente não gostaria que ele estivesse sentindo aquilo que ele está sentindo, porque aquilo não é bom para mim, né? Então, como é maravilhosa aquela palestra do Steiner das forças sociais e antissociais. A gente já estudou esse livro algumas vezes aqui ainda. É onde ele fala
que a gente precisa dormir em nós e acordar no outro para estar nesse social, né? Então, imagino que é isso, dormir em mim para acordar no outro. Eu preciso ir para o outro vazio. Eu não posso estar lá, como a gente fala muito no curso, com o meu anjinho e com o meu diabinho, né? Porque às vezes eu estou cheia de boas intenções, mas de boas intenções, já diz o ditado, o inferno está cheio, não é? Porque não é a questão das minhas intenções. A questão é do quanto eu estou conseguindo estar junto com o outro, o quanto eu estou com interesse genuíno pelo outro. Para que a gente encontre a solução ganha-ganha e transforme esse paradigma que a gente tem que para um ganhar, o outro tem que perder. Então, a CNV ajuda a gente a olhar que todo mundo pode ganhar à medida do que a gente consegue compreender quais são as necessidades de cada um. Não é? E aí, quais as estratégias que a gente vai criar juntos para atender as necessidades de ambos? Não precisa um ganhar e outro perder. Então, aí entra a questão da escuta, né? O que é a escuta? Então, para ter a escuta, a gente precisa de um diálogo. Um diálogo sempre tem dois, o nome já diz, né? Esse logos, essa palavra, esse verbo entre dois, olha que palavra maravilhosa que é diálogo. E através desse diálogo, através dessa relação, através desse entre, que pode entrar a luz para solucionar as nossas questões. É nessa escuta, nesse entre, nesse silêncio, nessa pausa, que pode entrar a luz. Mas onde tem luz, na hora que isso bater numa superfície, vai se revelar a sombra, né? E normalmente a sombra a gente vê então no outro. A gente projeta essa sombra no outro. Aí vem a crítica, aí vem o julgamento, aí vem o rótulo. E eu trabalho muito com equipes, né, dentro da academia, dentro de uma escola de pós-graduação, aonde eles, por um tempo, passam com uma equipe, tem que entregar lá determinados trabalhos, e depois eles trocam de equipe. Então, um fenômeno que é possível de observar é que quando a gente tem relações de curto prazo, quando eu digo curto prazo, é no sentido de que eu sei que aquilo vai acabar, né? Eu não estou comprometido a que aquela relação continue por um prazo de tempo indeterminado. Eu tenho uma tendência menor ao diálogo. Eu não vou querer me expor. Então, quando a gente traz isso para dentro da vida da comunidade, né? Se a gente está ali num grupo, daqui a pouco eu vou sair desse grupo, não vou mais ficar nessa comissão, não vou estar mais nesse lugar, eu posso ter uma tendência a não querer, entre aspas, comprar as brigas. Eu posso ter uma tendência a não querer dialogar, porque aí eu já passo a bomba para o outro, né? Deixa que estoura no colo do próximo. Mas se a gente pensa que dentro de uma comunidade, dentro de qualquer relação de longo prazo, um casamento, pais e filhos, né, que a gente realmente está comprometido a viver com aquela pessoa, se a gente pensa numa comunidade, a gente tem um propósito comum. A gente tem um propósito comum. Será que esse propósito, que é a criança no centro, se cumpre se nós adultos
não tivermos o diálogo, né? Como é que a gente cumpre esse propósito? Então, o propósito deveria nos unir. E esse diálogo acontecer a partir desse propósito. Claro que é muito fácil falar, gente. É fácil, né? Falar da luz e tal. Mas na hora que a sombra bate, o que a gente vai fazer é isso. É mais fácil deixar o outro na crítica, é mais fácil deixar no julgamento, é mais fácil deixar no rótulo e daqui a pouco eu saio fora. Só que nisso a gente deixa de se desenvolver como seres humanos. A gente deixa de viver essa aventura do que é criar esse futuro de uma comunidade, do que é conseguir viver junto, né? Então, a comunicação não violenta ampliada pela antropologia, ela ajuda a gente a transformar essa crítica em amor. Ela ajuda a gente a transformar esse julgamento em realidade. Se a gente dialoga, a gente pode sair do julgamento e encontrar o que é a realidade. A sair do rótulo e ver realmente quem é aquela pessoa. E isso traz vida para a comunidade. O diálogo vivifica a comunidade. A gente pode pegar qualquer exemplo na nossa vida em que a gente resolveu com conversa ou sem conversa. Quando a gente resolveu com conversa, o que aconteceu? A vida surge. Quando a gente resolve dar um fim sem conversa, morte. Não consigo mais olhar para a pessoa, não consigo mais voltar naquele lugar. Né? Então, o diálogo vivifica realmente esse ambiente, né? Traz a vida para a comunidade. Então, para isso, quando a gente fala desse técnico, né, a gente tem duas ferramentas que ajudam a gente a praticar a comunicação não violenta. Uma é a paráfrase e a outra é a escuta empática. Então, claro que aqui não dá para a gente aprofundar nisso, né? A gente faz isso no curso, mas como é que através da paráfrase, que é simplesmente eu repetir o que eu escutei que o outro falou, ou pedir para o outro repetir aquilo que eu disse, para ver se eu me fiz entendida pela outra pessoa. É simples fazer isso, mas a gente não faz. E é uma ferramenta poderosíssima. Quando a gente leva esse curso dentro das organizações, dentro das comunidades, as pessoas saem fazendo paráfrase, resolvem 70% do tempo de retrabalho. As coisas ficam mais ágeis. Quando no começo a gente pensa, nossa, mas eu vou ficar fazendo paráfrase, isso vai demorar muito. Tenta, experimenta, depois você me conta o que acontece. Né? Porque a gente garante que a gente se entendeu, a gente dá a chance para o outro de o que não é raro de acontecer, de na hora que eu dou a paráfrase, a pessoa fala, não, não foi isso que eu quis dizer. Isso não é nada raro de acontecer. Então, às vezes, a gente fala muita coisa que a gente não tinha intenção de falar. E aí, lembra da coisa dos sentidos, né? Do pensamento, da linguagem, de tudo que está por trás disso? Paráfrase. E a escuta empática, né, que passa por eu fazer esse caminho de compreender os fatos, tirando, limpando, que são os julgamentos, as interpretações, os sentimentos e as necessidades minhas e do outro. Então, é uma dança que a gente faz com a comunicação não violenta. Eu não me perco no outro que nem na simpatia, né? Nessa empatia, eu durmo em mim para acordar no outro, mas aí eu volto para mim. O que isso daqui me trouxe? Porque senão eu vou cair numa armadilha. Eu tenho que ver também como é que aquilo ressoou na minha alma, né? O que aquilo me gerou de pensamento e colocar isso para o outro.
Então, a gente precisa vencer esses medos, vencer essas culpas, vencer essas raivas, vencer essas dúvidas, né? Que são o que nos leva lá para o calabouço, para que a gente possa, de fato, transformar essa relação. Sair de ter o outro na sombra da superfície e realmente conseguir dialogar e chegar nessa luz. Então, já indo para o fim, né? Só para deixar a gente organizado numa visão geral da comunicação não violenta, ela foi, então, estruturada nesses quatro passos, né? Primeiro, de eu aprender a separar o que é fato de julgamento. O que, se a gente faz bem feito, leva a gente para a realidade. E partir de um mesmo ponto, que permite muito que a gente comece a se entender, a se comunicar de uma maneira mais clara e assertiva. O segundo ponto é a gente reconhecer como a gente se sente diante daquele fato. Então, como é que eu me sinto, como é que o outro se sente? E para isso a gente precisa desenvolver um vocabulário de sentimentos, porque a gente também não foi habituado a isso. E saber, como eu falei no comecinho, que esse sentimento é um indicador, é uma pista que me leva para uma necessidade. E na hora que eu chego a essa necessidade, é onde a gente pode se tornar mais criativo, mais inovador. Porque se eu estou junto com o outro, livre de interesses, livre de estratégias, mas realmente cuidando, né, de que a necessidade do outro seja atendida, e o outro cuidando de que minha necessidade seja atendida, não porque é responsabilidade dele, né, que a minha necessidade é minha, responsabilidade a dele é dele, mas porque a gente quer fazer isso um pelo outro, a gente pode chegar a acordos que são ganha-ganha e que são cumpridos. E isso vem através do quarto passo da CNV, que é o pedido. Né? Então, eu faço um pedido para o outro, que não é uma exigência, que não é uma estratégia. Por que é um pedido? Porque o outro pode dizer não e vai estar tudo bem. Né? A gente vai encontrar outras formas de lidar com isso, mas muitas vezes para a gente é difícil ouvir o não. Estou lá na comunidade, o outro diz não. Né? Eu não quero que aquilo se resolva de uma outra maneira. Mas se eu não escuto o não, eu não vou chegar na solução ganha-ganha. Então, eu preciso abrir um pouco mão daquela estratégia que eu criei. Porque não vai ser por ali, vai ser por um outro jeito. E isso, às vezes, precisa de tempo, isso precisa de diálogo, né? Então, como é que a gente leva isso para a comunidade? Como é que a gente consegue fazer com que esse diálogo, com que a CNV vivifique a comunidade? Primeiro, as pessoas precisam conhecer esses conceitos, precisam conhecer essas práticas. Porque senão a gente não resolve nem aquela parte que é técnica, né? Então, eu preciso conhecer. Eu preciso que a comunidade conheça essa ferramenta. Segundo, cada um de nós precisa se comprometer com o nosso autodesenvolvimento. Então, como é que eu vou parar de apontar o dedo para o outro, né? E vou cuidar de ter mais autoempatia. Vou cuidar de olhar mais para o meu, desenvolver o meu observador e cuidar dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas necessidades. Como que eu faço isso? Terceiro, é a gente criar grupos de estudos, grupos de prática, rede de apoio, né? Que possa manter esse tema vivo. Porque se eu também só pego aquilo e nunca mais mexo, isso não vai resolver. Então, quando a gente estava com um grupo maior na Kiaiuna, né, que é a organização que eu fundei, a gente tinha lá dentro dos nossos princípios que todas as pessoas que participavam daquela comunidade precisavam estudar a CNV e precisavam praticar a CNV. Porque senão como é que a gente ia conseguir se comunicar entre a gente?
né? Isso era um princípio. Como é que eu vou levar para o mundo se eu não faço dentro de casa? Não dá, não é? E isso é em todos os sentidos. E em quarto, como é que a gente desenvolve essa cultura do diálogo? Porque isso precisa se tornar uma cultura. E aí, claro, cada organização, cada comunidade, cada escola é um organismo. Ela vai ter o jeitão próprio dela de fazer isso. Mas se eu não crio esse espaço de segurança psicológica, se eu não crio esse espaço do diálogo, se eu não crio esse espaço da escuta, isso vai ser um falatório, né? E aí fica aquela história de que se fala uma coisa e se faz outra. Então, preciso desenvolver dentro do que a biografia daquela organização essa cultura do diálogo, né? Então, é um pouco isso que eu queria trazer e queria escutar um pouquinho vocês, né? Se tem perguntas ou como é que isso ressoou. A gente ainda tem aí uns 10 minutinhos, então quem quiser trazer suas perguntas, suas observações, são muito bem-vindas. Obrigada, Juliana. Obrigada, Milene. Então, vamos esperar. Se eu poderia repetir os 4 passos, claro. Então, o primeiro passo é a observação, né? Como é que eu aprendo a separar fatos de julgamentos e interpretações? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é reconhecer os sentimentos. Então, diante daqueles fatos, diante daquelas situações, quais são os sentimentos que estão presentes em mim e no outro? O terceiro passo são as necessidades. Então, a partir desse sentimento, que necessidade atendida ou não atendida ele está me indicando? E o quarto passo é o pedido, a partir dessas necessidades, né? Como é que a gente vai fazer? O que eu posso pedir para o outro ou pedir para mim mesma para que aquela necessidade seja atendida? Aí você me diz, Marilane, se eu ajudei, se deu agora esses 4 passos, senão a gente vê outra forma. E a Juliana pergunta como criar uma cultura também com as crianças e praticar a CNV nas relações entre professores e alunos. Pronto. Eu vou dar a minha opinião, tá? Marshall, ele traz que isso é completamente possível de trabalhar isso com as crianças, fazer com as crianças, ele traz exemplos, tem um livro dele só sobre isso. Para mim, Gleice, minha opinião pessoal, é que eu reconheço que existem essas diferentes fases de desenvolvimento da criança. Então, é o como que a gente vai abordar isso com a criança. Eu não vou levar um curso, uma forma de como é que a criança vai fazer os 4 passos, né? Mas, a partir de uns 9 anos, a criança ela já tem mais acesso a esse mundo dos sentimentos. Então, eu posso desenvolver coisas lúdicas, né? Como um coração, como uma coisa da fala, que ajude essa criança a ir expressando os seus sentimentos. Eu consegui começar a conversar com a minha filha desse lugar dos sentimentos a partir dos 9 anos de idade dela. Porque até um pouco antes disso, a gente sabe, né, pela pedagogia Waldorf, a criança vai aprender pela imitação. Então, é o que a gente faz, não é o que a gente fala ou um ambiente que a gente vai criar de comunicação não violenta, mas como é que a gente vai agir de uma maneira mais compassiva e na nossa fala e trazendo essas coisas, porque ela vai sendo educada, né? Agora, com os adolescentes, eu já acho bem mais possível.
da gente realmente levar uma coisa mais conceitual e prática de atuação para que a gente cumpra os 4 passos. Porque comunicação não violenta, né, eu acho que isso é bem importante, assim, para mim isso é muito claro, outras pessoas podem pensar diferente, mas comunicação não violenta não tem a ver com a forma que eu me expresso, se eu falo brava ou se eu falo não sei o quê. Comunicação não violenta tem a ver com cumprir os 4 passos, né? Que passam pelo meu autodesenvolvimento, mas tem a ver com isso. Por que que eu digo que tem a ver com isso? Porque você pulou um passo, não dá certo. Eu estou falando isso de experiência própria. Então, ela foi desenvolvida de uma maneira a que a gente chegue num lugar compassivo. Para a gente chegar nesse lugar compassivo, eu preciso passar por esses 4 passos, né? Então, claro que entre os professores e os alunos, se eu como professora, né, me desenvolvo na prática da comunicação não violenta, isso vai deixando de ser automático, porque quando a gente começa a fazer a comunicação não violenta, ficam os 4 passinhos ali, bem seguidinhos um do outro, de uma maneira automática. Quando a gente vai se desenvolvendo nisso, a gente passa pelos 4 passos seguidinhos, mas numa conversa que é fluida. Então, eu consigo trazer isso com o jovem, eu consigo trazer isso com a criança, mas eu preciso de prática. Então, de novo, né, ter os grupos de estudos, ter os grupos de prática, ter a rede de apoio, tudo isso é muito importante, que se a gente consegue formar isso dentro da comunidade, é maravilhoso, porque aquela cultura do diálogo vai se estabelecer melhor. Se a gente não tem, né, dentro da comunidade, a gente vai buscar fora, a gente vai buscar em outras comunidades, a gente vai buscar de uma outra maneira. Mas vai ficar muito mais potente dentro da escola se a gente consegue desenvolver isso lá dentro. Então, aí você me diz, Juliana, se eu te respondi. E a Milene está trazendo, que também pensa assim, né, que a assertividade é possível, e a Marilene está pedindo agora para explicar mais o 3º passo. O 3º passo é o passo das necessidades. Obrigada, Juliana. É o passo das necessidades. Então, aqui não dá para a gente aprofundar tudo, passo a passo, a gente faz isso no curso, né? Porque senão fica uma coisa um pouco assim, sem nexo. Mas a necessidade é aquilo que diz respeito às nossas necessidades humanas. Então, eu tenho desde necessidades fisiológicas, necessidades emocionais, necessidades sociais, necessidades do eu. A gente tem diversos tipos de necessidades. Só que a gente também não é acostumado a reconhecer isso. Assim como o sentimento já é difícil de acessar, a necessidade é ainda mais difícil. Ela está lá no nosso inconsciente, né? Então, pensar é claro, o sentir é meio sonhador, né? Meio adormecida, se a gente se esforça, a gente chega lá, mas a necessidade está no inconsciente, ela está naquela que está dormindo. Então, a gente também, à medida que reconhece esses tipos de necessidades que existem, a gente, que são palavrinhas, né? É uma palavra, não é uma frase, não é uma estratégia, a gente vai reconhecendo que a partir dos sentimentos que a gente tem, essa necessidade pode estar mais ou menos atendida. Então, a CNV ajuda a gente, fazendo esse caminho, a reconhecer melhor o que são essas necessidades e como é que a gente descobre se elas estão sendo atendidas ou não atendidas, tá? Mas agora eu não consigo desenvolver tudo no tempinho que a gente tem aqui. O programa do curso do dia 1º, a teoria, né? A gente vai passar por essa visão do ser humano, que a Paty perguntou aqui. A gente vai passar por essa imagem do ser humano e como é que isso se relaciona com a comunicação não violenta. A gente vai aprofundar, né, desenvolver esses 4 passos que hoje eu trouxe aqui de uma maneira mais geral.
E a gente vai trabalhar com os temas da escravidão emocional, a libertação emocional. Então, como é que a gente vai se percebendo nos lugares, nas relações, que a gente ainda depende emocionalmente do outro, ainda não assumiu essa responsabilidade, esses sentimentos, cada um no seu lugar, né? Até que a gente chegue nesse lugar do ganha-ganha. E a gente também trabalha bastante a empatia, através desse caminho de reconhecer aonde a gente está na culpa, aonde a gente cria mais consciência para que a gente saia desses calabouços. Então, essa é um pouco a base teórica que a gente traz, e tudo isso é permeado o tempo inteiro de vivência e prática. Então, a gente pratica a paráfrase, a gente pratica a escuta empática, a gente desenvolve essas ferramentas que a gente falou aqui como ferramentas que apoiam a comunicação não violenta. Esse é o currículo do curso, que no dia 1º aqui na Veredas, né, e como tem gente do Sul, nos dias 14 e 15 a gente vai estar lá em Florianópolis, na Associação Sagres também, com esse curso. Essa é a agenda que a gente tem para agora. Paty me disse se eu te respondi. Legal. Para praticar no dia a dia após o curso, alguma dica de desenvolver para a CNV? A gente na Kiaiuna tem os grupos de estudos e as práticas, né? Tanto de antroposofia e CNV. Eu vou pedir para o Lu colocar aqui para a gente os links, tanto o link para inscrição no curso, para quem quiser se inscrever para o curso do dia 1º, quanto o link para quem tem interesse em participar de grupos de estudos e práticas. Aí ali conta os grupos de estudos e as práticas que a gente tem, são online, tá? Tanto tem as práticas de CNV, como práticas meditativas, práticas artísticas e os grupos de estudos de antroposofia e CNV. E ali é um caminho que hoje a gente tem onde isso acontece, mas dentro da comunidade, né, a ideia é que com essa iniciativa do curso, com as pessoas participando, a gente também possa criar esses espaços dentro da própria Veredas, né, ou outras escolas que também queiram levar esse conteúdo, mas hoje a gente tem isso para oferecer, a gente tem aí coisas que acontecem. Respondi. Kiaiuna significa Kia é serpente e Iuna é pomba em aramaico. Então, ela veio que, quando eu estava gestando a Kiaiuna lá em 2008, 2009, eu fui com a minha equipe num programa de autodesenvolvimento, e uma das pessoas que foi minha sócia no começo da Kiaiuna, ela trouxe essa frase do Cristo, né? Que a gente precisa ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Na hora que ela falou isso, eu falei, esse vai ser o nome. Então, como é que se fala isso em aramaico? E aí é o Kiaiuna, que eu dei uma brasileirada aí nesse Kia, que não escreve assim. Una escreve assim mesmo, mas se assim já é difícil de falar, imagina se fosse de outro jeito. Mas é isso que é a Kiaiuna. Obrigada, Juliana, pelo interesse e pelo cuidado. Então, acho que estamos aí no nosso horário, né, Cris? Sim, Gleice, super agradeço, foi muito boa, muito esclarecedora, assim, essa live, eu adorei. Então, fica o convite, né, para quem quiser fazer o curso, né, os links estão aí no chat, e mais informações também a gente pode dar lá pela escola, pelo Tecendo Veredas, e muito obrigada mesmo. Também agradeço a todas e todos que permaneceram aqui firmes e fortes por essa paciência na escuta. Espero que tenha contribuído um pouquinho para vocês. E eu sempre gosto de fechar, se cada um puder escrever uma palavrinha, uma palavra, uma frase, do que você está levando aqui, o que significou esse encontro para você, para a gente também fechar nesse calorzinho. E é isso, Luiz Felipe também pôs aí o site da Kiaiuna para quem quiser conhecer mais. Caminho
presente, compreensão, abertura, luz, esperança, encontro. Muito bom! Esvaziar de si, presença, maravilhoso. Então, muito obrigada, espero revê-las. Dança da comunicação, amei. A gente tem coisas de dança com a comunicação também. Vamos lá para o Chile, viu, Maria? Grata pela live, tem o e-mail, nosso e-mail tem o meu, gleice.marote@kiaiuna.com.br, tem o da Kiaiuna, kiaiuna@kiaiuna.com.br. E no Tecendo a gente também tem o e-mail, né, Cris? Tecendo@veredas, é isso? tecendoveredas@gmail.com. tecendoveredas@gmail.com. Gmail.com, acho que é @escola veredas. Acho que é Escola Veredas, né? tecendoveredas@escolaveredas.com. Isso, tecendoveredas@escolaveredas.com. Isso. Estou saindo incentivada a participar, voltar a participar do curso da CNV. A Helenice já fez o curso da CNV 2 vezes com a gente, ó, carteirinha marcada. Então, esperamos vocês. Muito obrigada. E a gente sempre tem conteúdos também na página, nas redes sociais. Vocês podem aí contribuindo com a gente agradece. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada.